Senhor te guie no que fizeres tu. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos a mais uma reunião doutrinária em nossa casa, a União Espírita Cristã. As pessoas que nos visitam pela primeira vez, sintam-se à vontade e abraçados por todos nós aqui da UEC. E as pessoas de sempre, é sempre uma alegria esse nosso reencontro semanal. Pedimos aos portadores de telefone celular que estejam retirando o som dos seus aparelhos. Para iniciarmos, vamos pedir à nossa companheira Isabel que nos faça a nossa leitura preparatória. Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. No convívio do Cristo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É comum ouvirmos a cada passo observações de companheiros desarvorados e abatidos a fixarem emoções e pensamentos em pessimismo e azedume, qual se acalentassem espinheiros e charcos submersos neles mesmos. Respiram e caminham, transportando consigo o enorme submundo de mágoas e desilusões, deixando, onde pisem, escuro rastro de fel. Falam de experiências dolorosas da própria vida íntima, empregando 1000 frases tortuosas e contundentes no apontamento que poderiam encaixar em algumas poucas palavras claras e simples. Dramatizam desencantos, reconstituem doenças passadas com a volúpia de quem lhes procura o indesejável convívio. Queixam-se de ingratidões, apontam preterições e prejuízos que sofreram em épocas precedentes. Historiam episódios tristes que a vida já relegou aos arquivos do tempo. Fazem longas escavações em lastimáveis acontecimentos passados, como quem se compraz no clima do esgoto. E, com isso, envenenam a vida e enceguecem a própria alma, incapazes de perceber que o Evangelho é luz e renovação nos campos do espírito. Se antigas dores e problemas superados te voltam à imaginação, esquece-os e segue adiante. Pensa no melhor que te espera e busca voluntariamente o trabalho a fazer. Consoante a assertiva do apóstolo, se alguém permanece em Cristo, nova criatura é, porque, efetivamente, quando a nossa vida está em Jesus, tudo em nós e diante de nós se faz novo. Queridos companheiros, queridos irmãos, coloquemos em nossa tela mental a figura do doce Rabi da Galileia, o nosso meigo e divino Jesus. Elevemos o pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito poder e bondade, e agradeçamos pelo dom da vida. Agradeçamos ao Divino Mestre Jesus podermos estar frequentando essa escola de vida, que é o nosso planeta Terra. Agradeçamos a Jesus
podermos estar aqui neste momento reunidos para ouvirmos falar do seu Evangelho. Peçamos aos nossos mentores espirituais, aos benfeitores espirituais de nossa casa, ao nosso patrono, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e sua equipe, que esteja intuindo e amparando o nosso palestrante da noite, e que nós possamos estar com a mente aberta, a fim de captarmos tudo aquilo que nos for passado e podermos estar usando em nossa vida cotidiana. Que o Divino Mestre Jesus, a querida Mãe Maria de Nazaré, continue conosco, hoje, agora e sempre. O nosso palestrante da noite é o companheiro Eliomar Borgo, da Sociedade Praiana de Estudos Espíritas e também da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, e nos traz o tema Espiritualidade e Saúde. À vontade, Eliomar. Prezados amigos, boa noite. É um prazer para nós estarmos aqui com vocês nessa reunião. Estivemos agora há pouco um outro grupo, num seminário sobre sintomas de mediunidade, mas agora o nosso tema é sobre espiritualidade e saúde. A saúde é um dom preciosíssimo para o ser humano. Se nós fizermos agora, nesse momento, uma pergunta para vocês: quem de vocês se considera sadio? É interessante essa pergunta. Tem pessoas que estão organicamente muito bem, se passarem por um exame criterioso, um check-up médico, estão com a saúde em dia, mas elas se sentem doentes. Tem pessoas que estão com problemas de saúde, com limitações, às vezes, graves, ou razoavelmente graves, e se você perguntar se elas estão doentes, elas dizem que elas não estão doentes, elas não se sentem doentes. Se está com a taxa de triglicerídeo alta, se está com glicose, ou se está com essa ou aquela perturbação orgânica, isso não afeta o sentimento delas. Elas se sentem sadias, se sentem bem com a vida, dispostas. E uma outra pessoa pode estar organicamente muito bem e se sentindo doente. Isso leva a gente a pensar que a saúde seja algo bem mais complexo do que a gente pensa. E há de envolver obrigatoriamente um componente psíquico, mental, psicológico. Então a saúde integral, ela não vai se dar apenas no plano orgânico. O plano orgânico é apenas um dos aspectos da saúde. O nosso tema é sobre espiritualidade e saúde. A pergunta seria: em que a espiritualidade, o voltar-se para o lado espiritual da vida, pode implicar em melhoria do nosso estado de saúde?
É interessante que as pesquisas hoje mostram que há uma íntima relação entre espiritualidade e saúde. Essas pesquisas são feitas principalmente nos Estados Unidos, que se destaca naturalmente no cenário mundial por pesquisas em diversas áreas, inclusive nessa. Então, eminentes cientistas, pesquisadores, um deles, inclusive, já esteve no Brasil, participando de congressos da Associação Médico Espírita do Brasil, editando livros que já estão, inclusive, acessíveis até em português, com pesquisas sérias, como é próprio do método científico de trabalho, mostrando que espiritualidade e saúde são coisas bastante evidentes. É possível provar uma correlação forte entre espiritualidade e bem-estar, em superação de dificuldades daquilo que a gente chama doença. Vamos, sem nenhuma pretensão, fazer uma reflexão aqui com os senhores. Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele dedica a terceira parte do Livro dos Espíritos para estudar as leis morais. E ele diz que as leis do mundo físico são estudadas pela nossa ciência. Biologia, física, química e ciências correlatas. Mas as leis do mundo moral normalmente não são estudadas pela nossa ciência. Talvez de uma maneira um pouco ainda superficial, sejam abordadas através das ciências sociais. A religião e a filosofia é que entra mais profundamente nas questões relacionadas às leis morais. E há quem ache, com toda a convicção, que ciência e religião se antagonizam. Não há como conciliar ciência com religião. O Espiritismo, através de Kardec, com suas ponderações sempre judiciosas e inteligentes, vai mostrar para nós que isso é um erro. Deus criou o universo. Deus não criou apenas a Terra. A Terra é um planeta muito importante para nós, é a nossa escola. Mas a Terra, dentro da nossa galáxia, tem a mesma proporção de uma laranja no Oceano Pacífico, segundo Emmanuel, e que está muito condizente com os conhecimentos que a astronomia nos permite analisar. A Terra, dentro do universo conhecido de 400 bilhões de galáxias, seria o quê? Um minúsculo grão de poeira dentro de todos os oceanos conhecidos. Como que nós vamos tirar conclusões da obra de Deus a partir de coisa tão pequena? Por outro lado, a doutrina espírita nos fala que o nosso planeta, essa escola abençoada, está ainda no segundo estágio de evolução. Todos os mundos do universo, e nós sabemos que eles existem numa profusão muito além do que a ciência fala, porque esse universo de 400 bilhões de galáxias é apenas o universo que nós conseguimos, por enquanto, divisar.
mas a própria ciência suspeita de outros universos além desse. Há uma lei geral do universo, porque o universo é criado por Deus. E Deus governa o universo através de leis imperecíveis. Leis que não se mudam, não se modificam ao nosso bel prazer ou à nossa vontade. Todos, queiramos ou não, teremos que nos submeter a essas leis. São leis eternas e imutáveis. Como diz o dito popular, nem mesmo uma única folha de uma árvore cai sem que se manifeste a vontade de Deus. Porque o simples cair de uma folha de uma árvore obedece a leis da natureza. As leis da natureza foram criadas por Deus. As leis morais são também leis da natureza. Embora ainda não estudadas pela nossa ciência, serão um dia, e gradativamente serão. Se Deus criou o universo através de leis perfeitas e imutáveis, e essas leis poderiam ser subdivididas, por enquanto, em leis do mundo físico e leis do mundo moral, se Ele é o Criador do universo e de todas as leis, essas leis não podem entrar em conflito. Elas não podem contradizer uma a outra. A ciência e a religião hão de andar unidas, obrigatoriamente. Se a ciência provar que a religião está em erro em alguma coisa, cabe à religião mudar seu ponto de vista. É assim que a doutrina espírita faz. Kardec diz que o espiritismo tem que andar passo a passo com a ciência. E se a ciência em algum dia, em algum momento, mostrar que nós estamos em erro em algum ponto, nós precisamos mudar. Porque nós precisamos ir na direção da verdade. A verdade é que nos importa. E não defender um ponto de vista ou um princípio religioso qualquer. Então, a lei do mundo físico e a lei do mundo moral, elas se harmonizam. Não entra em contradição. Se há contradição, um dos dois lados está enxergando de forma errada. Porque Deus, o Criador das leis, não entra em contradição. Dentre as leis morais, estudadas por Kardec lá no Livro dos Espíritos, nós temos a primeira lei. São 10 leis morais. A primeira lei é a lei de adoração. A segunda lei, a lei do trabalho, e assim por diante. Através de diversas perguntas, para estudar a questão da lei de adoração, nós vamos saber, através do Livro dos Espíritos, algumas coisas que nós vamos aqui tentar sintetizar. Kardec pergunta aos Espíritos se a crença em Deus é fruto de tradição, de cultura. E os Espíritos dizem que não. A ideia de Deus, ela é íncita no ser humano. O indivíduo traz consigo, de alguma maneira,
esse conhecimento de que há um ser superior. Se assim não fosse, tribos muito primitivas não teriam essas ideias relacionadas a Deus. Agora, como é que é essa ideia relacionada a Deus? Ela vai ser proporcional ao nível de inteligência das pessoas. Nos tempos primitivos, o homem, ignorando profundamente as leis da natureza que o cerca, ele vai atribuir à divindade situações que hoje nenhum mortal tem coragem mais de fazer. Mas para aquela época é absolutamente normal. Tudo que o desafia, tudo que se coloca acima das suas possibilidades, leva-o a pensar numa divindade. Então nós vamos ter, naturalmente, no primeiro estágio, o homem no sistema politeísta. Ele vai acreditar em vários deuses. O Deus Trovão, o Deus Relâmpago, o Deus Mar, o Deus Floresta, o Deus Chuva, o Deus Fogo e assim por diante, o Deus Sol. É natural que ele faça isso. Só muito mais tarde é que ele vai entender que, para que haja unidade e harmonia no universo, é preciso que haja um Deus único. Mas não importa em que estágio o homem esteja, os Espíritos dizem que essa necessidade de se comunicar com Deus, o que se poderia talvez chamar de fome de Deus, é inerente ao ser humano. O ser humano pode, num determinado momento da sua vida, talvez até por rebeldia, por algumas coisas que aconteceram em sua vida que o levaram a um estado de rebeldia, afastar a ideia de Deus. Mas a verdade é que nós somos criaturas e Deus é criador. E sendo criaturas, nós temos uma necessidade de nos conectarmos com Deus. Se o indivíduo, por um determinado tempo da sua trajetória, nós somos espíritos, sabemos da reencarnação. O indivíduo pode ficar milênios no campo do materialismo, uma decisão própria dele. Pode ficar milênios. Nós somos espíritos eternos. 10.000 anos, seja lá quantos anos a gente colocar, não é nada dentro da eternidade. Então, o espírito, por livre-arbítrio dele, pode entender que o mais racional para ele é o materialismo. E pode lá permanecer. Mas essa sede de Deus ele não consegue apagar. E ela vai se manifestar de alguma maneira na vida dele. Um algo que vai ficar sempre pedindo. Nós precisamos nos conectar com o superior. É inerente à nossa condição. Nós temos necessidade de nos conectarmos com o transcendente. Se o homem resolve apagar isso da sua vida, no sentido da religiosidade, ele vai adorar alguma coisa. Se ele não adora a Deus, ele pode adorar o dinheiro. Ele pode passar a adorar o ouro. Ele pode passar a adorar a si mesmo. Pode extravasar esse sentimento em relação a outra pessoa. Criar ídolos, de alguma forma. Porque é inerente ao ser humano essa fome, essa necessidade de se conectar com Deus, com o superior. Então, a espiritualidade, no sentido genérico da palavra, é uma necessidade do ser humano.
Ele pode não se ligar propriamente a uma religião específica com uma denominação. Mas há um algo dentro dele que pede a ligação com o transcendente. Ou no campo da arte, ou no campo da política, ou no campo dos negócios, ou num campo qualquer, o homem vai se atirar. Porque há essa ânsia interna dentro dele. Nós precisamos de Deus. O homem tenta esconder, por todos os meios, às vezes, a sua própria fraqueza e insegurança. Cria autoimagens distorcidas. Mas sempre haverá um dia e um momento em que ele vai se defrontar com ele próprio e vai perceber que existe um algo mais que transcende a sua realidade. Isso é absolutamente necessário na trajetória de qualquer um de nós. E o que tem a ver isso com saúde? Está provado exaustivamente por pesquisas que a oração, por exemplo, tem efeito direto sobre o nosso organismo e sobre a nossa mente. Uma pessoa adoentada, se ela recorre à prece, ela aciona mecanismos dentro dela, inclusive de defesa, que vão dar uma resposta que pode ser medida. Mesmo a prece que é feita em relação a outras pessoas tem efeito e pode ser medido. Os americanos, que são bons nessa área, fizeram já diversas pesquisas do tipo: você escolhe um grupo de pacientes com a mesma patologia, com o mesmo diagnóstico. É claro que nunca são iguais, porque não existem dois seres humanos iguais, mas com as mesmas características, mesma classificação. E escolhe um segundo grupo também com as mesmas características. Só que, para esse grupo, você não destina nenhuma oração. Eles fazem o mesmo tratamento médico que o outro grupo. Os dois grupos fazem o mesmo tipo de tratamento. Só que para esse grupo, você dedica orações. Um grupo de pessoas dedica orações. Para esse grupo, ninguém destina orações. Faz-se a medição disso, rigorosa. São métodos estatísticos, evidentemente. E ao cabo de um tempo de observação, consegue-se perceber que esse grupo tem uma resposta muito melhor que o outro grupo. Isso já está bastante trabalhado nas pesquisas americanas. Agora imagina se o indivíduo, ele próprio se entrega à oração. É por isso que todas as religiões, e não somente o Espiritismo, conhecendo esses princípios básicos, existência de Deus, existência da alma e sobrevivência da alma, têm conseguido consolar tanto a humanidade. Nós espíritas não deveríamos nunca nos preocuparmos com quem é de outra religião. Porque a pessoa de outra religião tem pelo menos dois princípios fundamentais: a existência de Deus e a existência da alma e sobrevivência da alma. Essas pessoas têm muita informação. Elas têm muito recurso que pode ajudá-las muito nas suas dificuldades.
Se nós devêssemos nos preocupar com alguém, a nossa preocupação deveria ser com o materialista, porque esse não tem esse recurso. Sem pretensão, evidentemente, mas tentar ajudar a esse, que esse precisa. É por isso que Kardec fala claramente isso. O Espiritismo veio principalmente para ajudar aquele que está vacilando na fé, ou aquele que não tem fé. A pessoa que tem fé, ela tem muito. Há uma mensagem de Chico, de uma benfeitora espiritual, onde ela diz exatamente isso. Com outras palavras, mas ela diz: infeliz do homem, ou da mulher, não importa, o homem aqui no sentido genérico, que perde a fé e continua vivendo. Viver sem fé é terrível. Por isso que o indivíduo concentra, às vezes, a sua fé no dinheiro, a sua fé numa posição social, em alguma coisa. Só que, muitas vezes, ele coloca a sua fé em algo que é mutável. E se essa coisa muda, como é que ele fica? Se essa coisa deixa de existir, se modifica, como é que ele fica? Então, nós humanos precisamos de Deus. A saúde do nosso corpo, com certeza, será maior quanto maior a nossa fé. Principalmente se uma fé esclarecida. Não aquela fé onde a gente acredita que tudo que a gente pedir a Deus será dado exatamente como a gente pede. Mas aquela fé suficiente para nós aceitarmos a vida como ela é. Aceitarmos a nós mesmos como nós somos. E aceitar as pessoas como elas são. Muitas pessoas chegam a descrer de Deus porque pedem as coisas a Deus dentro do seu modo de pensar. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai analisar a questão da eficácia da prece, ele diz que algumas coisas que nós pedimos a Deus, Ele sempre nos dará. Sempre nos dará. Força e coragem para enfrentar as nossas dificuldades. Deus sempre nos dará, se nós pedirmos, paciência e resignação. O problema é que a maioria de nós acha que isso não é suficiente. Emmanuel, interrogado pelo médium Chico Xavier, essa conversa que o médium às vezes tem com o seu próprio mentor, Chico pergunta para Emmanuel: o que é neurose? Imaginem Emmanuel com a cultura e o conhecimento que tem para responder essa pergunta. Ele poderia fazer uma dissertação. Mas ele responde simplesmente: impaciência nossa, ou falta de resignação. Ponto. Nada mais disso.
para um espírito do estofo espiritual de Emmanuel. A neurose é apenas impaciência ou falta de resignação. Quem de nós não é neurótico? Todos somos neuróticos. A diferença é apenas de grau. Uns piores e outros não tão maus. Mas todos somos, porque somos muito imperfeitos. Por que nós somos neuróticos? Emmanuel está respondendo. Impaciência ou falta de aceitação. Como é que nós vamos adquirir paciência na vida? Nós vamos ter que fazer um grande exercício conosco mesmo. E a fé vai ser fundamental para trabalhar isso. Como é que nós vamos conquistar a resignação ou a aceitação de nós mesmos, como somos, da vida como ela é e das pessoas como elas são? Nós precisaremos desenvolver uma coisa chamada humildade. Kardec diz, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, repetindo, que se nós pedirmos fé e coragem para enfrentar as nossas dificuldades, essa prece sempre será ouvida. E ele vai dizer no outro momento que nós sempre seremos atendidos se nós pedirmos paciência e resignação. Então ele está dizendo, em outras palavras, combinando os dois autores, que a solução dos nossos maiores dramas, que são nossas neuroses, estão aonde? Na prece. Nós podemos, através da prece, pedir paciência e resignação. E a neurose é a impaciência e a falta de resignação. Veja que coisa fantástica. Nós precisamos que Deus tire os obstáculos da nossa vida? Nós gostaríamos. Mas por que os obstáculos existem? O Espiritismo nos esclarece muito bem sobre isso. Nós somos espíritos que fomos todos criados simples e ignorantes. E todos temos o mesmo destino, a luz. Nós somos filhos da luz. E muitos de nós não se enxergam assim. Cheios de pessimismo, cheios de derrotismos, criados pelas nossas descrenças. Mas o Espiritismo diz que nós todos, sem exceção, somos filhos da luz. A única condição que Deus colocou para nós nesse processo, nós só vamos chegar lá com o nosso próprio esforço. Como que nós vamos sair da simplicidade e ignorância e chegarmos ao nível de um Cristo, um Espírito puro, sem a experiência? Como vamos viver a experiência sem os obstáculos e as dificuldades? Então não faz sentido você vir para a Terra, qualquer um de nós, para enfrentar alguns obstáculos, algumas dificuldades para o nosso aprendizado,
E nós pedimos a Deus que simplesmente retire o obstáculo da nossa vida. Retira o obstáculo, retira a oportunidade de crescimento. É por isso que muitas de nossas preces são preces muito infantis. Nós pedimos o que não sabemos. Então Deus nos atende, mas não da forma como nós queremos, da forma que nós precisamos, como um pai que sabe perfeitamente distinguir se o filho está pedindo algo coerente ou incoerente. O pai ama sempre a seu filho. Qualquer um de nós que tem um filho, ou 2 filhos, ou 3, não importa quantos, nós amamos nossos filhos. Nós queremos o melhor para os nossos filhos. Nós sonhamos para eles o melhor. Mas se eles nos pedem coisas incoerentes, nós dizemos o quê? Não. Aí ele esperneia, chora e diz que a gente não gosta dele, faz aquela cena toda. Mas nós falamos não porque nós gostamos dele. Quem ama não diz sempre sim. Então Deus faz isso conosco. Ele nos ama a todos indistintamente. Não gosta mais de um do que do outro. Mas a cada um segundo as suas obras. Como disse Jesus. Cada um dentro do seu estágio de evolução, porque estamos em estágios diferentes. Somos criados em momentos diferentes, porque a criação é permanente. Ao mesmo tempo que existem espíritos da faixa crística, existem espíritos que ainda estão no mundo de expiações e provas como nós, existem aqueles que ainda estão iniciando seus primeiros estágios na razão em algum mundo primitivo que tem aí nesse universo perdido. Então, o que nos parece, por vezes, uma preferência, é apenas um erro de visão. Porque nós estamos em estágios diferentes de evolução. Deus sabe exatamente o que cada um de nós precisa. Então, quando nós fazemos nossas preces, tenhamos certeza, elas são atendidas, mas da forma que precisa ser. E não da forma como nós imaginamos. Agora vejam que coisa fantástica. Kardec fala que através da prece, nós sempre vamos obter forças e coragem para enfrentar os nossos obstáculos. Precisamos de mais alguma coisa? O que mais nos abate na vida não é propriamente o obstáculo, a dor, a doença. O mais difícil é lidar com o nosso estado de espírito diante disso. Nós nos derrotamos diante de determinadas situações. É natural. Eu não estou aqui falando como super-homem, eu sou apenas mais um na multidão. Agora, saber que nós temos à nossa disposição isso, através da prece, Deus permite que benfeitores espirituais, em seu nome, sempre em seu nome, nos influenciem através de um processo chamado inspiração, e esses espíritos, por 1000 modos diferentes, cada um dentro de uma possibilidade, nos indicam os caminhos, nos inspiram o que fazer. E se nós pedimos forças e coragem, eles vão nos apoiar. É tudo que nós precisamos, então, senhores. Então, a prece tem uma eficácia tremenda. E o que isso implica em termos de saúde? Tudo.
Aonde que está realmente a doença? Um indivíduo é paraplégico, se sente injustiçado pela vida e por Deus, se entrega a uma revolta tremenda, cria um segundo problema que não precisava, que é uma neurose, se torna uma pessoa insuportável de viver com ela, transforma a sua vida numa quase tragédia, e as coisas vão se avolumando cada vez mais no sentido negativo. Um outro indivíduo também paraplégico aceita aquela situação difícil, que é muito difícil, se fortalece em Deus e se transforma num presidente da República. Num grande empreendedor, um grande empresário, capaz de, com seu trabalho, com seu esforço, com a sua capacidade, gerar emprego para milhares de pessoas. Qual é a diferença? Onde está a diferença? Então, a prece pode fazer isso. Pode mudar o nosso modo de ver, nosso modo de interpretar a vida e as coisas. Nós falávamos há algum tempo atrás daqui, algumas horas atrás, no seminário, quando Manuel Filomeno de Miranda, na sua mensagem que analisamos com o grupo, nos fala do pessimismo. Então nós lembrávamos que Norman Vincent Peale, um pastor americano, escreveu na década de 50 um livro que se transformou num verdadeiro best-seller, vendeu 5 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Depois foi vertido para 25 idiomas, se tornou um livro mundialmente conhecido. Na década de 60 e 70 foi muito divulgado, ele é um dos precursores desse movimento, conhecido hoje no mundo literário, chamado livros de autoajuda. O livro dele, o primeiro, porque depois ele escreveu vários outros, O Poder do Pensamento Positivo, influenciou milhões de pessoas no mundo. O Norman, depois de se voltar muito para essa área, até pelo sucesso e buscas e tudo que aconteceu em torno, a gente pode dizer que ele se tornou um especialista nessa área. E ele diz que não sabe exatamente por quê. A maioria da humanidade é pessimista. A maioria das pessoas são pessimistas. Ele não sabe por quê, só sabe que é assim. Isso significa dizer que em qualquer agrupamento humano, como esse que temos aqui agora, sem sabermos identificar quem, mas podemos dizer que a maioria é pessimista. E o pessimismo faz muito mal à saúde. O pessimismo pode fazer com que a gente enxergue a vida de uma maneira tão derrotista que a gente se derrota por antecipação. Virá não só o insucesso profissional, mas o insucesso na área social, o insucesso na área familiar e também o insucesso na saúde orgânica e mental.
A janela pela qual um pessimista vê a vida é completamente diferente da janela pela qual um otimista vê a vida. Os dois podem ir na mesma janela, no mesmo momento, olhar a mesma cena, a mesma rua. Só que eles não enxergam a mesma realidade. E o Norman vai defender nesse livro o poder da fé para ajudar as pessoas a reverter esse quadro. A notícia ruim é que a maioria de nós é pessimista. A notícia boa é que o pessimismo tem cura. Mas ele é realista, apesar de otimista. Ele diz o seguinte: pessimismo é uma doença mais insidiosa do que alcoolismo. Por quê? Porque o alcoolismo, se você se der conta dele e não quiser mais, quiser superá-lo, você pode viver o resto da sua vida sem álcool. O pessimismo é uma maneira errada de pensar. E nós pensamos de forma contínua. Nós temos que aprender a pensar de outra maneira. Então é um pouco mais trabalhoso. Já repararam que a gula é mais difícil do que o alcoolismo? Porque nós não podemos deixar de nos alimentar. O estímulo é contínuo. Para as grandes dores da alma, graças a Deus existem hoje terapias na área da psicologia, na área da psiquiatria, da psicanálise, etc. Mas eu falo para vocês da minha convicção. E não posso convencer nenhum de vocês a respeito das minhas convicções. Mas eu falo da minha convicção. Particularmente, eu não acredito que alguém realmente supere o pessimismo sem Deus. Nós precisamos de Deus. A oração tem um poder imenso. Uma pessoa que se entrega a um ato de oração contrita, profunda, faz uma introjeção a um nível de lidar com as ondas delta. A pessoa que consegue trabalhar essas forças espirituais, ela vai desenvolver habilidades dentro dela que vão surpreendê-la e surpreender as pessoas. É por isso que todas as religiões têm sucesso em relação à saúde. Todas elas têm histórias reais. Claro que podem ter outras situações, embustes, etc. Mas tem histórias reais de curas, de superações, todas elas. Porque todas elas trabalham a espiritualidade, que é algo que está acima de religião. O Espiritismo
nos permite entender isso de uma forma mais clara. Pediria a vocês que dedicassem, por favor, um instante da atenção de vocês a essa parte do Livro dos Espíritos, onde Kardec analisa a questão da lei de adoração. Para encerrar, só lembrar o seguinte. Ele diz que essa necessidade é insta no ser humano e nós nos conectamos com Deus através da oração, e essa oração se faz em 3 modos diferentes. Nós podemos orar para pedir, para agradecer e para louvar. A maioria de nós, quando consegue, e isso já é um progresso, se conecta com Deus apenas para pedir. Mas a conexão com Deus já é algo que ajuda muito. Porque Deus está em toda parte, em todo lugar. Deus é onipresente. Ele está conosco onde nós estivermos. A questão é que nós nem sempre estamos com Ele. Então nós precisamos nos conectar com Deus. E a forma mais simples de fazer isso é através da oração. A prática do bem é a outra forma de fazer isso, que é importantíssima. Então, nessa conexão com Deus, seja do modo que seja que a pessoa faça a sua oração, geralmente tem esses 3 objetivos: pedir, agradecer, louvar. Pedir é o que nós mais fazemos. Aos poucos nós vamos criando consciência de tudo que nos rodeia, de tudo que temos, e passamos também a agradecer. A partir da hora que nós começamos a agradecer, nós começamos a nos curarmos de alguns problemas, inclusive o pessimismo. Porque o pessimista é aquele que presta atenção no que falta. O otimista é aquele que passa a prestar atenção no que ele tem. Muitas vezes ele e outra pessoa têm a mesma coisa. Só que ele agradece pelo que tem e o outro está insatisfeito com o que tem. Presta atenção no que falta. Quando nós passamos a orar para agradecer, nós começamos sutilmente a botar a nossa mente no outro nível. Começamos a prestar atenção no que nós temos. De repente nós descobrimos que nós temos 2 braços, 2 mãos, e tem gente que só tem uma ou nenhuma. De repente nós descobrimos que nós podemos andar e tem gente que está na cadeira de rodas. Nós descobrimos que nós podemos falar e tem pessoas que estão no mutismo. Nós conseguimos ouvir e tem pessoas que não ouvem, e assim vai. Nós estamos reclamando da vida dentro de uma casa confortável e tem gente que não tem casa para morar, e assim vai. Então, quando nós conseguimos trabalhar um pouquinho a faixa da gratidão, a nossa vida começa a melhorar muito. Pelo simples fato de nós mudarmos o nosso modo de ver, de enxergar, de interpretar. A partir daí, nós poderemos ganhar possibilidades para o louvar. O louvar vai ser um nível mais alto, onde aí o espírito, identificado de uma maneira mais intensa com Deus e a natureza,
consegue experimentar estados que no seu nível mais alto nós chamamos de êxtase. Não me perguntem como é que é essa história do louvar. Eu não tenho essa experiência. Eu não sei o que é isso. Talvez alguns lampejos rápidos na minha vida em algum momento. Mas eu penso que espíritos como Francisco de Assis, quando se identifica tamanhamente com Deus e a natureza a ponto de chamar o trigo de irmão trigo, a lua de irmã lua, Deus de irmão sol, o peixe de irmão peixe, quando ele cria essa identidade com a obra divina, eu penso que aí o espírito começa a entender o que seja louvar a Deus. Por enquanto eu estou muito longe disso. Mas, para encerrar então a questão. Encerrar sem poder encerrar, porque é um assunto sem fim. A espiritualidade é uma necessidade da nossa alma. Nós não somos apenas um corpo. Aliás, nós não somos um corpo, nós temos um corpo. Nós somos uma alma. Usamos um corpo por um determinado tempo, para uma determinada experiência. Nós cuidamos do nosso corpo da hora que a gente acorda até a hora que vamos dormir intensamente. E mesmo o ato de dormir é, em grande escala, um respeito a uma lei biológica para cuidar do corpo. Se nós dedicamos tanto tempo ao nosso corpo, será que não podemos dedicar 15 ou 20 minutos por dia para cuidar da essência que somos nós? Espíritos imortais? Que Deus nos abençoe. Nosso muito obrigado ao companheiro Eliomar. E agora vamos pedir à companheira Isabel para fazer a nossa prece de agradecimento. Convido a todos para fecharmos os olhos, para podermos nos concentrar, conversar com Deus, nosso Pai misericordioso e bom, nosso apoiador incondicional de todos os dias, e agradecermos, Senhor, por termos tido a oportunidade de estar aqui nesta casa de luz, ouvindo a fala do nosso companheiro, que nos chamou a atenção para a necessidade de estarmos em consonância com Deus e com a espiritualidade para nos mantermos saudáveis. Te agradecemos, Senhor, em uníssono, por termos tido a oportunidade de ouvir palavras tão profícuas, tão construtivas, e nos entendermos, Senhor, como espíritos imortais que têm gravado no seu coração as tuas leis, as tuas orientações, e que cabe somente a nós buscarmos esse íntimo, esse interior mais profundo da nossa alma para nos encontrarmos contigo, Deus. Te agradecemos, portanto, infinitamente pelas bênçãos que nos são concedidas todos os dias, pelo alimento, pelo nosso lar, pelo nosso trabalho. Mas te agradecemos também, Senhor, pelos nossos obstáculos e dificuldades que nos fazem crescer, que nos fazem nos conhecer como espíritos imortais. Abençoa, Senhor, como sempre, o que pedimos, a nossa vida, essa casa, a nossa família, e que o Senhor possa nos conduzir até os nossos lares, levando a harmonia que se encontra aqui nesse momento. Muito obrigado, Senhor, por tudo, e nos dê permissão para encerrarmos a reunião de hoje. Que assim seja.